eu sou Delano Matos, sou um dos bolsistas do projeto de extensão Ciência Política nas Escolas. Eu sou a Morgana e juntos nós fazemos parte do projeto Ciência Política nas Escolas, que é uma iniciativa da Escola de Ciência Política da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre mais um dos temas do nosso material didático. Hoje o tema será sobre os sistemas de governo, com ênfase no sistema de governo aqui do Brasil, que é o presidencialismo. Bom, para entender melhor esse assunto, a gente precisa voltar para 6 de janeiro de 1993, que foi quando ocorreu um plebiscito, que é um mecanismo de democracia participativa, porque prevê a participação popular. Ele ocorre quando o povo é chamado para decidir sobre alguma questão específica. Assim, os eleitores decidem qual a melhor opção para determinado assunto. E, para além do plebiscito, existem outras formas de se exercer essa democracia participativa. A nossa Constituição, por exemplo, ela conta com o artigo 14, que ele apresenta algumas ferramentas para se exercer a soberania popular. Um deles é o plebiscito, outro é o referendo e também tem a iniciativa popular. A grande diferença entre o referendo e o plebiscito é que o plebiscito ele geralmente se dá em um momento anterior à aplicação, formulação de uma política pública. Então ele tem esse caráter de formulação. O referendo ele já tem um caráter avaliativo sobre a política pública. Então, em determinado momento, eles querem avaliar a qualidade, eles colocam para a população dizer o que ela pensa. Então tem esse caráter consultivo. Portanto, através dos resultados do plebiscito de 1993, o Brasil foi consagrado na Constituição Federal como uma república presidencialista. Tá, mas o que é exatamente uma república? A república é uma forma de governo que se difere da monarquia. Nela, o chefe de Estado, que é o representante principal do país, pode ser uma só pessoa ou um colégio de várias pessoas, como ocorre na Suíça. Então a forma de governo ela trata da forma pela qual o Estado está organizado, enquanto que o sistema de governo ele tratará especificamente da forma pela qual se dá a distribuição dos poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Antes da gente entrar nessa discussão sobre o sistema de governo, a gente tem que se atentar para duas definições importantes: a definição do chefe de Estado e a definição do chefe de governo, que a gente não pode confundir essas duas figuras. O chefe de Estado, historicamente, ele cuida mais de elementos relacionados ao âmbito internacional, da representação do país, da cultura, dos valores e do comércio exterior. Enquanto que o chefe de governo está mais voltado para assuntos domésticos, internos, voltado para o parlamento, para o governo. Nos sistemas presidencialistas, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, que é o presidente. No parlamentarismo, o chefe de governo e o chefe de Estado não são a mesma pessoa. O chefe de Estado vai variar do modelo parlamentarista que existe. Se é uma república parlamentarista, será o presidente, o chefe de Estado. Se for uma monarquia, será um rei, um monarca, o chefe de Estado. E aí sim, o primeiro-ministro ou o premier será o chefe de governo. Então, alguns exemplos notórios. O Brasil, a gente sabe que é uma república presidencialista, porque aqui a gente tem o presidente como chefe de Estado e chefe de governo. E a Inglaterra? Na Inglaterra, eles têm um monarca, um rei, ou melhor, uma rainha, e além disso eles têm um primeiro-ministro, o que torna deles uma monarquia parlamentarista. Isso significa que tem presidente é presidencialista? Não necessariamente. Existem alguns países que são repúblicas parlamentaristas. Eles têm tanto um presidente como chefe de Estado, quanto um premier ou primeiro-ministro como chefe de governo. Então você tem que se atentar para essas duas classificações, a forma e o sistema de governo. Esse sistema pode ser melhor compreendido em termos práticos. Vamos exemplificar então. O presidente ele tem alguns poderes proativos e reativos. Como assim? Vocês vão entender. O presidente ele pode emitir uma medida provisória, correto? Mas essa medida provisória ela tem validade e para sua efetivação ela precisa ser aprovada pelo Congresso, pelo Legislativo. Da mesma forma que o Legislativo formula as leis, mas precisa da sanção presidencial para aquela lei valer. Então o presidente ele tem seus poderes proativos de impor uma medida provisória e ao mesmo tempo ele tem o veto presidencial.
Isso faz com que esse sistema de pesos e contrapesos possa ser compreendido pela gente. Isso quer dizer que nenhum poder, lembrando, a gente está falando que numa república tem 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Nenhum desses 3 poderes pode se sobrepor ao outro, de uma forma que eles terão que coexistir independentemente, mas em harmonia, sem interferência. Outro elemento que diz respeito ao Brasil é citado pelo Sérgio Abrantes em seu livro Presidencialismo de Coalizão, que é justamente esse presidencialismo de coalizão. A coalizão é um recurso utilizado pela presidência para assegurar sua governabilidade, que seria sua capacidade de governar. Ela é constituída por um grupo de partidos que se alia no Congresso ao partido da presidência, fazendo com que este tenha votos suficientes no legislativo para aprovar ou rejeitar projetos que sejam do seu interesse. Em troca, os integrantes da coalizão passam a fazer parte da chamada base do governo, com acesso a cargos e verbas governamentais. Quando a gente está tratando de repúblicas presidencialistas, como é o caso do Brasil, a gente tem que entender que, atrelado a esse conceito, tem outros fenômenos que a gente tem que levar em consideração. E como podemos retirar um presidente da república? O impeachment faz com que o governante perca seu mandato conquistado nas urnas. Por isso, ele deve ter caráter excepcional. Isso quer dizer que eu não posso querer que um presidente caia somente por não concordar com seus ideais ou algo do tipo. Além disso, o formato do processo de impeachment parece com um processo judicial comum. Tem ampla defesa e fase de colhimento de provas. A diferença é que o processo de impeachment não é conduzido pelo Poder Judiciário, mas sim pelo Congresso. E nos modelos parlamentaristas, esse impeachment ele recebe outro nome. Primeiro, ele não tem esse caráter necessariamente judicial. Ele recebe o nome de voto de desconfiança. E ele pode ser utilizado quando perde-se essa capacidade de governabilidade do Congresso, do Parlamento. Então ele é um termômetro do poder que o chefe de governo tem. Ou seja, quando ele perde esse poder, ou ele sente que está perdendo sua base, ele pode convocar novas eleições para ver se ele consegue formar uma nova maioria. Correto? Então, é isso.